Meus irmãos, graças e paz, Deus esteja conosco nesse momento de manhã, não menos agora, nesse momento do estudo. Hoje que eu pretendo fazer uma análise do Salmo capítulo 2, aliás, Salmo 2. Hoje vamos tentar ser mais leve, né, porque da outra vez foi um pouco mais intenso, então a fim de trazer uma leveza maior, gostaria que todos abrissem no Salmo 2. O estudo de hoje, ele tem por título Os Dois Reinos, e ao longo do estudo isso vai ficar mais claro o porquê. Salmo 2, diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor nos deu tudo aquilo que é necessário, inclusive para estarmos aqui. Estamos vivos, com saúde, estamos bem, ó Deus. Somos livres para poder falar de Cristo, de Ti. E Tu, ó Deus, nos tem dado coisas maiores, inclusive, do que aquilo que nós pedimos. O consolo para a alma nos momentos difíceis e tudo mais. E ainda melhor, o Senhor já nos deu tudo em Cristo. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Ele. Isso é o que Paulo nos diz. E nesse momento, ó Deus, eu queria te rogar, por tua misericórdia, que o Senhor esteja guiando não apenas a mim, mas guiando a nós, na análise que será feita neste estudo. Que o teu Espírito, ó Deus, que produziu esta palavra, que inspirou a escrita desta palavra, seja o mesmo Espírito que se agrade em estar operando em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos entender, para que possamos, ó Deus, amá-la. É perceptível o peso que está sobre nós quando subimos aqui, de saber que qualquer palavra proferida de forma injusta, de forma incoerente com aquilo que a tua palavra diz, é um erro mortal e pode acarretar em prejuízos sérios um dia. Aquele que ensina faz bem, mas precisa saber muito bem que sobre ele está um peso enorme, de saber que ele precisa anunciar todos os desígnios de Deus, sem desviar. Que o Senhor me ajude, mas não apenas a mim, a nós, a entendermos e a levarmos aos nossos corações o que aqui será dito, o que estiver em conformidade com a tua palavra. Em nome de Jesus. Meus irmãos, certamente alguns de nós já tiveram uma certa experiência na vida de tentar erguer um peso que não conseguiam carregar. Então, é aquele tipo de coisa que você pega, né? Você pensa que vai dar conta de erguer e que depois que você tenta, desiludidamente, você clama por ajuda para que alguém vá até você, socorra você para colocar a coisa no lugar de volta, a fim de que a coisa não tenha maior dano e nem você também tenha maior dano. A vida cristã, enquanto essa luta diária contra o mundo, também possui semelhança com este cenário. Até porque, com muita frequência, se insurgem contra nós do mundo pessoas muito influentes, pessoas muito poderosas, pessoas muito sagazes, de modo que aos nossos olhos parece que não resta mais nada, senão agonizar, senão ter
agonia. Bem, o Salmo 2, que será o objeto do estudo de hoje, ele não possui um título, mas o Novo Testamento indica que Davi foi o seu autor. Bem, apesar do tom austero que este salmo possui e bem rígido, Davi aqui, na verdade, está nos dando uma esperança. A esperança de que, por mais que o reino do mundo, com as suas miríades de soldados, pareça forte e imbatível, Deus, lá do céu, ele erigiu um reino que nunca será destruído. E é ainda mais doce quando a gente consegue notar nas entrelinhas desse texto que Cristo e o Evangelho estão sendo pregados aqui muito tempo antes de serem sido trazidos à plena luz. Existem pelo menos 2 motivos que nos permitem relacionar esse texto, um texto antigo, com Jesus e com a igreja. Então, em primeiro lugar, por que é que a gente pode usar o Salmo 2 e aplicá-lo a Jesus e a nós hoje, a igreja? O primeiro motivo é que a interpretação natural e corrida do Salmo 2 deixa claro aqui que existe algo de mais extraordinário. O Salmo 2 tem um peso muito grande e há fatores aqui que não estão presentes no reino de Davi e nem no reino dos seus filhos, e que, portanto, exige a concretização deste salmo em outra pessoa que não o rei Davi. E, em segundo lugar, os autores do Novo Testamento fazem, por diversas vezes, correlações entre Cristo e entre o Salmo 2, como em Atos 13, 32 a 33, que será lido mais adiante. Então, munidos destas informações, destes 2 motivos e de todo este preâmbulo, vamos então tentar voltar os nossos olhos ao texto e tentar interpretá-lo da forma mais correta possível, porém, ao mesmo tempo, que os irmãos entendam que isso é uma tentativa de encontrar Cristo nas linhas desse texto. Cristo está saltando aqui a nós e espero que isso fique claro no decorrer da minha fala. Então, o salmista inicia aí dos versos 1 a 3, essa é a primeira seção, dizendo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A gente sabe muito bem que, com muita frequência, inimigos poderosos se levantavam contra Davi. Então, seja para impedir a sua coroação, ou seja para tentar impedir o bom andamento do seu reino. O que é mais provável aqui é que Davi tem em mente, quando ele escreve estas palavras, ele tem em mente inimigos tanto de fora quanto de dentro do território de Israel. E isso nos traz à mente pessoas perversas, pessoas como Saul, como Doeg, como Absalão. Mas a gente percebe que quando Davi tinha diversos motivos para se desesperar, ele, porém, aqui no Salmo 2, demonstra, na verdade, uma firme confiança em Deus, que estava baseado não na sua presunção, não no seu ego, mas no fato de que o Senhor o havia vocacionado para reinar. Deste modo, então, deste pensamento, a consequência é que aqueles que estavam se insurgindo contra Davi, não se insurgiam apenas contra ele, mas também contra o Senhor. É por isso que Davi vai dizer, no verso 2, que esses rebeldes conspiravam também contra o Senhor. E é notável que aqueles que se amotinavam para derrubar Davi, o fazem porque consideram o reino davídico como um jugo, como uma escravidão que é humilhante demais para se submeter. Então, dito isto, explicando aquilo que a passagem nos diz, pelo menos à primeira vista, cabe a nós agora encontrarmos o tipo,
ou a substância do tipo, melhor dizendo, que está aqui, que consiste, na verdade, num real significado daquilo que no Salmo 2 está sendo expresso como uma figura. E por que a gente pode considerar esses trechos aqui como sendo um tipo? Porque é muito estranho que Davi esteja mencionando todos os povos e todos os reis da terra. O que ele está dizendo aqui é que os reis da terra e todos os povos se enfurecem e se rebelam contra o seu reino. Mas isso é estranho, porque Davi jamais foi atacado por todos os reinos da terra. Nunca. O que nos faz acreditar, então, que o sentido pleno destas palavras é encontrado apenas em uma pessoa, que é Jesus. Afinal, Jesus padeceu sob a mão de judeus e sob a mão de gentios também. E ainda hoje, o reino de Cristo ele é severamente golpeado por todos os impérios do mundo, que não cessam de lutar contra Cristo e contra a sua igreja. Então, a gente vê, por exemplo, e agora vamos ao texto bíblico, em outras passagens, a gente vê, por exemplo, os irmãos da igreja, em Atos 4, eles aplicam os versículos 1 e 2 do Salmo 2 aos inimigos que estavam tentando dificultar o crescimento do reino de Cristo pelo uso da força bruta. E aí eu queria pedir, por favor, a irmã Anita, abra em Atos capítulo 4, versículos 25 e 26. Por favor, versículos 25 e 26. Então, a gente vê aqui em Atos capítulo 4, que os irmãos eles não hesitam em pegar o Salmo 2 e aplicar a pessoas como Herodes, como Pilatos, como gentios, como os judeus, homens perversos, que tanto mataram Jesus, mas eram também as pessoas que estavam tentando conter o avanço do reino de Deus pelo uso da força. Mas veja que os irmãos eles aplicam o texto porque o Salmo 2 parece evocar neles uma esperança, a esperança de que Deus será o vencedor no fim desta guerra, de modo que nada poderá acabar com a ampla divulgação do evangelho no mundo. Nada poderá conter o avanço do reino poderoso que Deus criou, nem mesmo a força e a ira dos homens rebeldes. Então, Davi prossegue nos versículos 4 e 5, dizendo: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, contra a fúria das nações, Davi elenca e coloca apenas o poder de Deus. O Deus que habita nos céus, e que por habitar nos céus, ele é inalcançável aos homens. O poder de Deus, então, se manterá inalterado, apesar das insurreições dos povos. E é muito interessante, eu acho que salta logo aos nossos olhos aqui nessa sessão, o fato de que Davi disse que Deus está rindo. Deus está caçoando dos povos. Ele ri da rebeldia dos povos. E eu tenho para mim um pensamento muito particular, de que Deus, quando ele ri da tentativa dos povos de tentar se livrar desse peso, desse jugo, é porque, na verdade, à medida que os homens tentam se soltar, eles, na verdade, se prendem cada vez mais. Então, a gente pensa no nosso mundo, por exemplo. Olhe para o mundo moderno, né? Cada vez mais longe dos ideais e da moral cristã. E olhe como à medida que esse mundo ele se afasta do ideal de perfeição que Deus coloca em sua palavra, cada vez mais o mundo tende a se enredar, a se piorar. As pessoas tendem, na verdade, a se machucar mais. Olhe como os valores são invertidos. E tudo isso em nome de quê? De uma liberdade, de uma suposta liberdade. O que se busca a todo custo é ser livre. Ser livre de tudo, ser livre dos pais, ser livre dos patrões, ser livre de todo tipo de jugo e, finalmente, ser livre de Deus. E à medida que os homens caminham e avançam para longe de Deus em busca de ser livres, eles, na verdade, acabam se enredando em seus próprios pecados. Eles acabam se machucando cada vez mais e piorando o estado social. E um pensamento particular é que Deus, ao
ver como o nosso mundo se encontra, o que resta a ele é rir, é caçoar da tentativa sem sucesso dos homens de tentarem se libertar de sua lei e dos seus princípios. Mas quando a gente se prende ao texto, a gente pode limitar o riso de Deus aqui a dois sentidos possíveis. Em primeiro lugar, Deus está rindo porque a rebelião dos povos aqui, ela pode ser facilmente reprimida e contida. Deus não precisa de grandes esforços para lidar com os homens. Deus não precisa de armas. Deus não precisa de tropas, de cavalos. Então a ira dos homens, no fim das contas, se resume a nada. A tentativa árdua, forçada dos homens de se livrar de Deus, de se livrar do seu reinado, no fim das contas é nula. E em segundo lugar, Deus ri porque Ele deseja prolongar esta rebelião para que os próprios inimigos percebam o quão irracionais são. Deus pretende expor seus inimigos ao desprezo público. E isso, inclusive, tem a ver com o que eu falei antes, de uma sociedade que tenta se livrar de todo tipo de jugo e que no final acaba mais presa ainda, e que no final apenas piora o seu próprio estado. E por mais duro, meus irmãos, que isso possa soar, por mais agudo que isso possa ser em nossos corações, é preciso chamar a atenção ao consolo que isso na verdade nos traz. Por quê? Porque a não interferência de Deus na maldade dos povos não significa de forma nenhuma que Deus está sendo conivente com o pecado dos povos. Não significa que Deus está aprovando a luta que os homens perversos estão fazendo contra a sua igreja. Não. Isso deve gerar em nós paciência, esperança. Aguardemos o tempo da punição, porque o hoje é o tempo de rir. Hoje é o tempo de Deus rir de desprezo. É o tempo do escárnio. Mas chegará o dia, Davi vai dizer, chegará o dia em que Deus há de falar com os povos, há de tratar com esses povos em seu furor, em sua ira. Esta sessão termina desta forma, Davi cravando em nós a certeza de que haverá o dia em que Deus mudará a sua tratativa com os ímpios, lhes falará em sua ira, ou seja, Deus expressará a sua insatisfação de forma clara, de forma plena, mesmo que essa expressão não seja verbal, seja em ação, seja pela condenação. Ele segue nos versículos 6 e 7, dizendo: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, a gente consegue entender daqui que, por mais intensa que seja a ira dos homens, ela não é capaz de anular os planos de Deus. Deus se mostra inflexível, Ele tem um plano e Ele vai prover tudo aquilo que for necessário para que esse plano se cumpra. Davi está aqui ao mesmo tempo afirmando a sua autoridade como rei. Por que é que ele estava tão seguro assim? Porque Deus o havia separado para reinar. Davi está como que dizendo: eu não subi ao trono de forma presunçosa, eu não subi ao trono por mim mesmo, eu recebi o trono como um mandato divino. Esta é a razão pela qual no versículo 7 ele anuncia o edito de Deus dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que aqui eu acredito que deva ser entendido na verdade como nomeação real e não como geração, embora é óbvio, é claro aqui que Davi esteja usando o termo gerar, mas pretendo deixar claro aqui como na verdade esta é a declaração explícita do Senhor de que Davi é o seu legítimo rei. Novamente, isso não se refere à geração, isso se refere à manifestação. Isso a gente consegue entender a partir do Novo Testamento, que deixa as coisas muito mais claras. Seus autores não hesitaram em aplicar estas palavras a Jesus. Afinal, nós lemos que Deus chancelou a autoridade de Jesus, Ele confirmou essa autoridade pelos milagres e pela ressurreição. Nós acreditamos, portanto, que Davi, pelo espírito de profecia, está se referindo, na verdade, aqui a Jesus Cristo, em quem isso se realiza perfeitamente. Deus, no tempo e no espaço, fez questão de deixar claro que Jesus
era o seu filho, ele era o Messias. Bom, os autores do Novo Testamento, eles aplicam estas palavras a Jesus: o tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas eu não acredito que esse texto especificamente ele dê base àqueles que afirmam que Jesus é o Filho de Deus porque ele foi gerado eternamente do Pai, ou eternamente do Pai. Eu acredito que o que seja mais adequado de se interpretar aqui é que quando Davi fala sobre geração, ele na verdade está se referindo à manifestação da glória do Filho. E no Novo Testamento, essa manifestação plena da glória do Filho acontece na ressurreição. É isso que nós veremos agora. Então, por exemplo, Atos capítulo 13, versos 32 e 33. Por exemplo, irmã Simone, por favor, leia Atos 13, 32 e 33, onde a gente vê Paulo aqui citando o Salmo 2, o versículo 7. Então, até aqui. Então, vê o que é que Paulo faz aqui em Atos capítulo 13, como é que ele vai trabalhar com as palavras. Quando Paulo cita o versículo 7 do Salmo 2, ele está se referindo, na verdade, à ressurreição. Ele se refere à ressurreição. As palavras do Evangelho, a manifestação do Filho, acontece na ressurreição. É o cumprimento pleno das palavras de Davi, quando ele diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Até porque é na ressurreição que o caráter glorioso e celestial de Cristo fica evidente, fica claro. Ou seja, não é que Jesus em algum momento começou a ser o filho. Quando Davi escreve: tu és meu filho, eu hoje te gerei, não é que em algum momento do tempo, no espaço, Cristo começa a ser o filho. Não, é que na verdade esse atributo se revelou no tempo e no espaço a partir da sua ressurreição. E o argumento ele começa a ganhar maior peso quando a gente vê, por exemplo, João, que ele faz uma ligação entre ser filho e glória, e Paulo, no fim das contas, ele acaba restringindo a filiação de Jesus ao momento da sua ressurreição. Eu vou pedir novamente para os irmãos lerem. Ruth, por favor. João, capítulo 1, versículo 14, e o pastor, Romanos 1, 4. Não, é João 1, 14. Pastor? Então, vê qual é o método que Deus usa para poder deixar claro a nós, deixar evidente aos nossos olhos, que Jesus realmente era o seu filho, era o seu enviado. A ressurreição. Na ressurreição, isso fica evidente em Romanos 1,4, na ressurreição, Cristo é declarado expressamente como Filho de Deus. Então, o gerar do Salmo 2,7, essa geração, significa, na verdade, que aquele que esteve oculto desde o princípio no seio do Pai, que mais tarde esteve obscuramente representado sob a lei, ele se fez notório como Filho de Deus a partir do tempo quando se manifestou com as marcas autênticas e evidentes da sua filiação. Dito isto, no versículo 8, Davi vai dizer: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O versículo 8, ele está, Deus anunciando a Davi uma promessa acerca da extensão do seu reino. Davi está dizendo: todo o mundo me foi dado em possessão e herança. Deus me prometeu as nações, Deus me prometeu o mundo. Sabemos, porém, meus irmãos, que embora Davi tenha alcançado grandes vitórias e reinado sobre uma vasta extensão territorial, o que está expresso aqui no Salmo 2 não se cumpre plenamente nele. Até porque, se a gente compara o reino do rei Davi com outras monarquias, nós vemos que o seu reino, na verdade, esteve confinado dentro de limites muito pequenos. Desta forma, nós retornamos àquilo que eu havia dito antes, que a leitura natural do Salmo 2 nos revela que o que está sendo dito aqui não se aplica plenamente à pessoa de Davi, sendo então a figura, a promessa ou a indicação de uma outra pessoa, em quem isso se cumpre plenamente. Estas promessas não se cumpriram em Davi. Davi não reina
Davi não reinou sobre o mundo todo, e nem reina hoje, Davi morreu. Mas em Cristo, nós conseguimos enxergar plenamente o cumprimento dessa promessa. Afinal, Deus deu ao Filho o mundo inteiro para reinar, de modo que os seus inimigos, eles serão um a um derrotados. Isso decorre que, então, o Salmo 2 também pode ser entendido como um prenúncio da vocação dos gentios, porque o rei que é coroado por Deus para reinar sobre o mundo inteiro, ele realmente reina sobre o mundo inteiro, não apenas sobre Israel, não é apenas sobre os hebreus. O reino de Deus não possui limite físico, não possui muro, não possui fronteira. O mundo é de Cristo e Ele está conquistando súditos no mundo inteiro. Deus está subjugando os inimigos nos 4 quadrantes deste mundo, coisa que Davi nunca fez. Então, no verso 9 é dito: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Nós sabemos que Davi, para vencer a obstinação dos povos, ele fez uso de força bruta, uso de carros, uso de armas, uso de tropas, de cavalos. Porém, nós sabemos também que no plano do reino superior, no reino de Cristo, para o qual o reino de Davi apontava, nada disso é necessário. O nosso rei, ele consegue extirpar os iníquos apenas com um sopro de sua boca. Não é preciso muita força. O que o versículo 9 nos revela é que, por mais que o coração dos ímpios seja duro como pedra, eles não passam de vasos de argila para Cristo. Cristo é plenamente capaz de desfazer a sua obstinação, seja pela força, pela destruição realmente, ou seja pelo convencimento, seja pelas cordas de amor que um dia inclusive nos envolveram e nos trouxeram até aqui. Mas agora nós chegamos a uma parte essencial, aquilo que eu diria que é a parte mais essencial deste capítulo, que é a última seção, que vai do verso 10 ao verso 12. Os versículos 10 e 11 dizem: agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Até aqui, o que nós vemos é Davi anunciando que Deus o fez rei, que ele tinha plena autoridade dada dos céus para reinar, e que, portanto, todos os povos deveriam se submeter ao seu reinado, e que aqueles que não assim o fizessem, iriam sofrer a ira de Deus, iriam sofrer a destruição. Mas nos versículos finais, Davi deixa claramente, ele deixa evidente, na verdade, a sua real intenção, ao denunciar a rebeldia dos povos e anunciar o juízo de Deus. Por que é que Davi está a todo momento dizendo que aqueles que não se submetem, haverá um dia preparado em que Deus tratará com eles de forma raivosa, com ira, com condenação? Qual a intenção de Davi ao anunciar o juízo de Deus? Aqui nós vemos que Davi, na verdade, ele desejava o arrependimento dos rebeldes. Davi desejava que os rebeldes voltassem atrás, se prostrassem, aceitando o reinado de Deus. É claro, o chamado que aqui é feito, ele é feito a homens de altas posições. Davi conclama reis e juízes da terra, porque pela sua grandeza, pela sua presunção, estes homens são mais difíceis de vergar. Mas mesmo assim, o chamado que aqui é feito a todos os homens, homens nobres e súditos. O que transparece aqui ao longo do texto, meus irmãos, é que Davi, ele não profetizava juízo pelo prazer da destruição. Davi não sentia prazer na condenação desses homens. Davi queria que esses homens voltassem atrás, eles também tomassem parte com gozo do reino de Deus, pois apenas quando eles se dedicassem no serviço do Senhor, com temor e com tremor, eles alcançariam a verdadeira sabedoria, que é a prudência, mencionada no versículo 10. E finalmente, no verso 12, ele diz: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. No último instante, Davi vai explicar aos homens qual é a correta forma de servir a Deus. Só se pode servir a Deus quando se serve ao Filho.
Se submeter a Deus, se submeter ao Filho é a forma correta de se submeter a Deus, porque Deus deu ao Filho as marcas da sua própria glória. Deus se agradou em governar pelo Filho. A reverência ao Filho aqui é algo urgente, porque Davi vai dizer, num momento, a sua ira será manifestada. Davi diz isso, obviamente, para que os ímpios eles não se acomodem em seus pecados, pensando que Deus se esqueceu, que Deus está tolerando os seus erros por gostar, por aprovar. Na verdade, não é isso. Chegará um tempo em que Deus, de súbito, mostrará a sua ira àqueles que lutaram contra o seu reino. A gente deve se lembrar que quando Deus tolera o pecado dos ímpios, não é porque Deus os aprova. Por vezes, Deus faz isso para aumentar a medida do seu pecado. É para que os vasos de ira, eles acumulem cada vez mais ira sobre si. Acredito, meus irmãos, que o verso 12 seja o ápice de todo esse capítulo, porque aqui a graça está sendo pregada. Cristo está saltando aqui. O Salmo 2, na verdade, ele só se completa, ele só se fecha quando nós entendemos ele a partir de Jesus. Então, depois de anunciar o juízo, depois de pregar a ira, Davi insiste em chamar as nações ao arrependimento, conclamando-as, dizendo que a única forma de ficarem resguardados da ira de Deus é se abrigando no Filho. Enfim, Davi ele encerra o capítulo 2 falando de uma doçura sem igual. Eu acho que isso aqui é meio difícil, né, para aqueles que pensam que a Bíblia ela é formada por duas partes fechadas, a lei e a graça, porque a graça está saltando aqui no Salmo 2. Um salmo que parece tão duro, tão austero, no fim das contas ele termina com uma doçura sem igual. Davi diz, o Filho está disposto a receber qualquer pessoa que deseje fazer parte do reino do seu amor, mesmo que esta pessoa tenha sido a mais insolente de todos os homens. Deus está disposto, o Filho está disposto a receber qualquer tipo de pessoa, e esta é a única forma que os ímpios podem encontrar para fugirem e se livrarem da ira de Deus. Caminhando para o final do estudo, a gente precisa pensar agora, o que é que um texto tão antigo como o Salmo 2 tem a nos ensinar? O que é que a gente pode aprender disso tudo aqui que foi falado? Como é que a gente pode aplicar isso em nossas vidas? Em primeiro lugar, meus irmãos, deve-se salientar que o ódio do mundo contra Cristo, contra o seu reino, contra a igreja, é algo que já foi vaticinado há muito tempo atrás. As escrituras já deixam claro que, já nos deixam pregado de antemão, que os reinos deste mundo, eles sempre estarão contra o Senhor e contra o seu ungido. A ira dos homens não deve ser novidade para nós, não deve nos causar susto. Isso porque, por vezes, nós somos tentados a encontrar na política ou em outras formas que esse mundo pode nos dar, tentamos tornar isso mais leve, tentamos mitigar, tentamos remediar a ira deste mundo utilizando os métodos do mundo. Isso não deve nos deixar preocupados ou com medo, de forma nenhuma. Mas ainda assim, ainda que os homens derramem a todo momento sua ira contra a igreja, e que façam de tudo para acabar com ela, seja por meio das palavras, seja por meio das leis, seja por meio da força bruta, ainda assim, em meio a essa guerra, nós podemos manter a tranquilidade, a calma. Os ímpios podem ter grande número de tropas, de poder, influência neste mundo, mas o que nos dá esperança é saber que, no fim das contas, os seus intentos serão frustrados. Todos os ímpios, um dia, a uma, cairão, porque eles guerreiam contra o próprio Deus. Lembremos que mais forte é aquilo que está em nós, que é aquilo que está no mundo. O que luta a nosso favor, ou aquele que luta a nosso favor, é muito maior do que aquele que controla o mundo. Assim, antes de tentar buscar refúgio em qualquer coisa deste mundo, é preciso antes recorrer à confiança naquele sobre quem é dito, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. E é evidente ainda como o salmista, ele está anunciando as doçuras de Cristo, ao falar sobre o pecado,
sobre o juízo, sobre a redenção que os homens rebeldes podem encontrar ao se abrigar em Cristo. E, finalmente, queridos, é preciso enfatizar que nós, outrora, também seguimos o curso dos homens deste mundo. Um dia, nós somos tão rebeldes como os outros. Nascemos em pecado, desde o nosso nascimento nascemos em ira contra Deus, travando uma batalha ferrenha contra Ele. Não havia nada que nos diferenciasse daqueles a quem nós chamamos de ímpios. Se hoje, meus irmãos, nós habitamos num reino de luz, nós habitamos nesse reino de amor, de paz e de tranquilidade, é porque o Filho, Ele veio até nós, Ele quebrou as nossas resistências, Ele domou essa nossa ira, o nosso ímpeto, e Ele preferiu enlaçar-nos em cordas de amor, ao invés de nos quebrar. Eu já havia dito antes, o mundo é de Cristo, o reino de Cristo se expande pelo mundo todo, e Ele está subjugando servos em todos os lugares, e isso pode ser pela força, por quebrar, por condenar ou por convencer. Com muitos, Ele quebrou, Ele destruiu, Ele desfez, mas conosco não. Conosco Ele preferiu nos convencer, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas posições. E isso, obviamente, não foi por nada que nós mesmos fizemos. Não foi pela nossa própria força, não foi pela nossa moralidade, não foi porque éramos melhores do que os outros, pelo menos por fora, mas foi unicamente por graça, porque éramos como os demais. Que sejamos, meus irmãos, eternamente gratos e mantenhamos um coração constantemente humilhado, porque nada nos diferenciava daqueles que vivem na desobediência. Na verdade, em nosso meio se encontram diversas pessoas que facilmente conseguem dizer que são as piores, são os piores entre os homens. Se não fosse essa ação do Filho, essa ação sobrenatural de vencer a nossa força e nos convencer, a única coisa que sobraria para nós era sermos quebrados como vasos pela vara de Deus. Que toda a glória da nossa fé, toda a glória da nossa salvação seja concedida ao autor da nossa fé, aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Amém.